contextualizar, vamos falar um pouquinho dessa história aí da terceira via, de tudo isso que está acontecendo, né? Tem aqui um, um cardzinho aqui para você também se inspirar, Júlio, para você ver como é que estão as coisas acontecendo. Veja só você, hoje o Mandetta desistiu de ser candidato, né? E vai apoiar o Moro. Só corrigindo, parece que há uma hora atrás o Mandetta desconfirmou essa desistência. Tá bom. Puxa vida, saiu no investing.com. Quem tinha oficializado foi o Luciano Bivar. Mas o Mandetta veio e falou que ainda não, que o nome dele continua à disposição. O Santa Cruz atrás, hoje se filiou ao Podemos, né? Isso. Com o discurso do Moro. Né? Não, inclusive ele vai ser um dos coordenadores, ele já admitiu que vai ser um dos coordenadores da campanha do Sérgio Moro. Diz que Moro é a aposta de boa parte dos militares agora. Sim, já rachou. Mas conta para nós um pouquinho dessa história aí, desse tribunal de anticorrupção que o Moro falou, com base aí na Democrática República da Ucrânia. Ele levantou esse assunto, na verdade, num artigo da Cruzoé lá atrás, que ele é um dos articuladores da Cruzoé, né? E no discurso de filiação ao Podemos, ele citou de novo a criação dessa Corte Nacional Anticorrupção. Eu não sou um operador de direito, não tenho condições até de palpitar, vou deixar isso para os mais entendidos. Mas o assunto está causando uma polêmica muito grande no meio jurídico, né? Os que defendem a criação desse tribunal dizem que o nosso aparelho jurídico do Estado está contaminado pela corrupção. Então, o nosso aparelho jurídico já estaria... não seria mais tão eficiente contra a corrupção. E os que são contra acham que é um desprestígio para as nossas instituições, para os nossos tribunais e principalmente para o Supremo Tribunal Federal. E acham, sim, que o aparelho jurídico do Estado tem condições de absorver, de julgar e de fazer as condenações em casos de corrupção. Muito bem. Essa discussão é para eles, fica no ar, eu não me atrevo a entrar nessa seara. Mas chamou muita atenção nesse mesmo discurso, quando ele fala dessa Corte Nacional Anticorrupção, ele cita que ela já existe em outros países do mundo, o que é fato, mas ele destaca, literalmente, nominalmente, a Ucrânia. Aí a coisa começa a ficar interessante, porque a gente sabe que a Ucrânia é um fetiche dos bolsonaristas, né? Por uma série de razões. Principalmente pela maneira que a extrema-direita, junto com grupos neonazistas, estão administrando o país. E no começo do ano também houve episódios, né? De ocupação de prédios públicos lá. Foi, inclusive, quando se falava da ucranização do Brasil, né, tão cantada pela nossa gloriosa Sarah Winter, né, era sobre esse episódio da Ucrânia que tentou se repetir aqui naqueles atos antidemocráticos, né, os primeiros, né, contra o Congresso e contra o Supremo. Então isso me deixa preocupado. Eu acho que quando a gente fala em terceira via, a gente não pode falar em terceira via ideológica, né? Porque eu acho que o Moro está bem próximo do bolsonarismo, com um agravante, né? Como eu já conversei em off com vocês, tem um agravante aí que a gente precisa ficar bastante atento, porque se o Bolsonaro é um beócio, é um ignário, o Moro é preparado,
é um cara que me assusta mais que o Bolsonaro. E a gente, assim como o Bolsonaro falou aqui vinha, o Moro agora está falando aqui vem. Então, vamos todos olhar muito atentamente. E não acredito, você, só para voltar aí ao caso do Mandetta, eu não acredito hoje mais que se consolide uma via democrática entre a extrema-direita, eu não vou considerar Lula extrema-esquerda, e o Lula, vamos dizer assim. Queria também jogar isso na mesa para saber a opinião de vocês. O Lula deu uma pisada na bola feia naquela entrevista do Meu País, né? Aquilo foi ridículo. Ele foi senil. Aliás, ontem um motoboy me confundiu com o Lula na rua, mas tudo bem. E, aliás, veio fazendo o L lá, tá. Eu quase parei de ter um autógrafo, pô, cara, né, meu? As duas potenciais terceiras vias aí, né, que seria Ciro e Moro, né? Ciro tentando roubar o voto do Lula, que eu acho que a gente não consegue, acho que está claro que não consegue roubar. Então, está se consolidando o Moro mesmo, e aí roubando o voto do Bolsonaro, né, da direita. Né? Então, talvez a gente enxergue, quer dizer, as coisas fiquem concentradas, a terceira via tão falada, se concentrem no Moro mesmo. Eu acho que assim, eu tenho um ponto de vista. Eu acho que o Moro é um cara de direita mesmo. Você acha? Eu tenho certeza. Não, eu estou falando acho porque eu quero ser bonzinho. É um cara de direita, mas ele não. Eu tenho a impressão que ele não chega ao extremismo dos bolsonaristas, do ridículo que é esse gado que acompanha esse beócio, entendeu? Em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele coloca. O cara realmente é uma mula, né? Não tem outra definição. Definir ele como mandrião é pouco, né? Como fala o Vila. Você entendeu? Então, assim, é um lado menos extremado. Continua sendo um lado de direita. Agora, precisamos entender qual vai ser o programa político social que ele vai colocar, porque o Bolsonaro conseguiu destruir cultura, conseguiu destruir educação, conseguiu acabar, né, com o meio ambiente, tá certo? Bolsa Família. Hoje está aí a discussão do Auxílio Brasil com as coisas absurdas sendo colocadas. E ninguém fala nada, não é possível um negócio desse. Né? Agora lançaram aí, o cara que está sendo o relator da matéria, ele colocou hoje que abre a possibilidade de ter empréstimo consignado com o Auxílio Brasil. Né? Você pode consignar 30% do Auxílio Brasil junto aos bancos. Quer dizer, de uma coisa absurda. Outro dia eu estava lendo que a Caixa Econômica Federal, que é um banco de governo, tem crédito, né, para pessoas pobres, mais humildes, de até R$3.000, com juro de 4% ao mês. Você entendeu? Então, isso daí é que realmente precisa prestar atenção. A política social no Brasil acabou, gente. Acabou, não existe mais nada. Né? Nós estamos vivendo numa pobreza absoluta. As pessoas... você vai para São Paulo, como eu fui ontem, o número de pessoas que estão morando na rua, o número de pedintes, é uma coisa assustadora. Assustadora. E só o Paulo Guedes que não vê. Né? É só o Bolsonaro que não vê. Você entendeu? É uma coisa que não dá para entender. A política social desse país é zero. Né? Destruíram a cultura, colocaram um outro idiota, né, como secretário de cultura. Né? O ministro da Educação é um pastor. Né? Então,
E os caras ainda questionam o Paulo Freire. Pelo amor de Deus. Paulo Freire é reconhecido no mundo inteiro e é só aqui esse 15% de bolsonaristas que gostam de falar mal do Paulo Freire. É ridículo. Não leram Paulo Freire, com certeza. Não leram, não tem ideia de quem é o cara, não tem a menor noção de quem foi. Entendeu? São coisas assim ridículas que se repetem. Entendeu? E outra coisa, eu vou passar um filminho aqui para vocês verem, porque eu estou hoje muito revoltado com esse assunto. Assunto carnaval. Eu vou colocar aqui, já que estamos conversando de política, e é por isso que eu ainda... Eu torço, Júlio, com toda a franqueza, torço para que o Moro faça uma chapa, uma coligação onde possa ter mais gente de centro, tá certo? De esquerda, centro-direita, tanto faz. Tá ok? Mas que dê uma compensada nessa pauta dele muito direitista que ele tem. Tá certo? Então, seria legal. Estou aqui pensando aqui com os meus miolos, né? Vamos supor ele de presidente com uma vice tipo Simone Tebet. Daria uma contrabalanceada nessas coisas. Você colocaria um pouco de peso na balança para dar uma equilibrada. Estou dando aqui um exemplo, né? Não estou, mas estou vendo uma solução de futuro para o Brasil que seja razoável. Porque, para ser sincero, continuar com Bolsonaro não dá. Continuar com Bolsonaro é impossível. O país quebrou, o país está arrasado, a gente está numa situação realmente... É repugnante o que eu estou vendo, o que a gente está vendo. Né? E hoje eu estava lendo aqui esse negócio do carnaval. E é engraçado. Né? Essa turma do Bolsonaro é muito engraçado, porque até ontem, porque a política do fica em casa quebrou o país, acabou com o país, quebrou o país e não sei o que lá. E agora eles estão contra o carnaval. Eu não sou a favor de carnaval, eu particularmente não vou em carnaval, não tenho nada a ver com carnaval. Mas, se você for pensar em termos de economia, traz um monte de dinheiro, né, para o país, de turistas e tudo aquilo que está relacionado a esse povo como um todo, tá certo? E aí, o que eu vejo hoje de notícia, que para mim foi uma surpresa, eu não sabia disso, juro que eu não sabia. O Brasil é o único país na América Latina que não pede certificado de vacina para turista. A Anvisa está pedindo para o Ministério da Saúde. Para que a saúde, a Anvisa exija. Mas o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro não quer. Você entendeu? O Bolsonaro não quer. Então, o Brasil é o único país da América Latina que você não tem uma declaração jurada, como é feito na Argentina, onde você tem que apresentar os certificados de vacina, né? Como no Chile, lá que eu estou apanhando, né, para conseguir o passe de salubridade deles, lá, o negócio deles. Faz 20 dias que eu pedi e nada. Você entendeu? O Brasil não. O Brasil é à vontade. Vocês entenderam? E os caras querem proibir o carnaval porque vai ter contagem. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo, 99% dos adultos vacinados, com todas as doses. O estado de São Paulo está com 75% dos vacinados, tá certo? E os municípios e estados estão agindo de forma corretíssima, pedindo certificado de vacina para onde existe aglomeração, não tenha dúvida que tem que ter isso. Entendeu? Eu separei um videozinho aqui que eu vou colocar para a gente dar uma assistida. É um vídeo muito rápido, mas eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês... O governo federal exige o certificado de vacinação contra a Covid-19 para liberar a entrada de viajantes no Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro resiste a essa ideia. A medida valeria para permitir a imigração por terra. Bolsonaro afirmou que conversou sobre o tema com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e desde dezembro de 2020, o Brasil cobra o exame RT-PCR para quem entra no país
por voos internacionais. Vamos falar de saúde ao vivo aqui no All News. Com ele, que sempre acerta, tem sempre razão, Dr. Gonzalo Vecina Neto. Tudo bom, Dr. Gonzalo? Bom dia para o senhor. E essa exigência aí, né? Tem muita gente que tenta, enfim, o próprio presidente Bolsonaro, né, contra o passaporte da vacinação e tudo mais. Mas é uma forma de garantir a segurança até para o turismo, né, para funcionar de uma maneira melhor. Quero te ouvir sobre isso, doutor. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia aos nossos espectadores aí da UOL. Veja, Diego, eu acho que é uma medida adequada. Nós estamos fazendo um esforço imenso para vacinar a população brasileira e proteger a população brasileira contra o vírus. Quando estrangeiros entram no país e entram sem sua vacinação, isto coloca em risco a nossa população. Esses estrangeiros podem vir de países que têm uma taxa de vacinação alta e eles não querem se vacinar, ou então vêm de países que não estão vacinando e aí eles teriam uma oportunidade de vacinar. Então, eu acho que, principalmente no caso de entrada no Brasil através de fronteiras secas, as fronteiras terrestres, essa seria uma medida muito inteligente e também uma medida humanitária, porque o Brasil estaria cooperando com países vizinhos que não estão adequadamente vacinando suas populações. Então, eu acho que o presidente da Anvisa está totalmente coberto de razão e o presidente Bolsonaro, para variar um pouquinho, está errado. É isso aí. A nossa produtora acabou de mandar uma notícia, né, que aquele ministro da Justiça que nós temos agora aí, o amigo do Bolsonaro, também defende que passaporte da vacina não seja exigido para turistas, como pede a Anvisa. Então você vê o contrassenso das coisas que acontecem, né, com essa turma do QAnon brasileiro, dessa turma que não tem a menor lógica na cabeça, né? É muito mais fácil vir aqui nas redes sociais e falar, não quero carnaval não sei o que lá, mas não pedem o mínimo necessário, que é a proteção do brasileiro com relação ao turista que chega aqui. Porque vocês não esqueçam, no carnaval de 2020, né, que aconteceu aquela transmissão do coronavírus. Por quê? Por causa de estrangeiros europeus que vieram para cá e se misturaram com todo mundo. Então nós continuamos com o mesmo problema. Os bolsonaristas na rede, eles confundem as coisas, né? Confundem vacina, confundem proteção da vacina com contaminação. E a vacina não elimina a contaminação. Né? O vírus é por contato físico, né? Por contato de secreções. Então, o fato de a vacina protege para você não agravar, e ela é estatística. Em alguns casos, que é a minoria, por isso que a vacina funciona e foi aprovada, em alguns casos ela pode evoluir para um caso grave, mas tende a ser a grande minoria dos casos. Então, a vacina protege contra doenças graves, internações, né, casos graves, internações e morte. Ela não vai interromper a contaminação. O vírus continua circulando. Qual que é o problema do vírus circular com estrangeiros? Eu posso trazer cepas diferentes, né, que ainda podem não estar completamente cobertas por essas vacinas, né? Eu posso estimular a criação de novas cepas com a circulação de variantes diferentes na população. Então, ou seja, é o que se fala. Tem que vacinar e ainda tem que manter as medidas protetivas, né? Marcelo, tem essa discussão que o Jean colocou, tem um outro fator que é extremamente importante. É o anacronismo.
Os bolsonaristas, os negacionistas, estão contra o carnaval, falando que se prendeu a população em casa durante o lockdown. Que, na verdade, no Brasil nunca houve um lockdown no padrão europeu, né? Foi uma bagunça mesmo. Mas entre esse lockdown, entre entre o fique em casa e o carnaval, nós tivemos, como o Jean mesmo falou, a vacinação de 100% da população na cidade de São Paulo. Nossa situação é diferente no mundo inteiro. São momentos diferentes. Não se pode usar o mesmo argumento. A saída que eu vejo para isso, já que no caso dos aeroportos é uma política federal, né? É que os governos municipais e estaduais exijam nos hotéis para o turista usar os hotéis, se hospedar, que seja exigido algum tipo de passaporte. É a única solução que eu vejo. É os privados, né? Os privados. Não, o próprio Estado. O próprio Estado ou o próprio município também pode exigir isso. Entendeu? Eu vejo que é a única solução. Por quê? Na Bahia, hoje saiu um decreto estadual exigindo o passaporte, o certificado de vacinação para ocupação de hotéis. Perfeito, na Bahia. Exatamente isso. A gente sabe que é um momento difícil, está todo mundo querendo pegar o turista, está todo mundo querendo repor o que perdeu nesses 2 anos, mas a gente sabe que o risco de parar depois pode ser muito pior. Né? Não, mas é que isso que o Marcelo comentou, Júlio, é uma coisa importante, porque é a criação de novas cepas. Você entendeu? Aí os teus amigos bolsonaristas vão falar que a culpa é da vacina que não serve para nada. Que não funciona. Que não funciona, aquelas coisas. Então, é a teoria da conspiração armada e montada por aqueles que fazem esse discurso absurdo. Você entendeu? E nós estamos indo, para variar, contra o mundo. O Brasil, desde essa porra dessa crise da Covid, nós continuamos remando contra o mundo, né? Com cloroquina, com ivermectina e o raio que o parta. Continuamos com essa loucura, né, dentro do Brasil. Mas existe uma conspiração global de todos os governos, de todos os órgãos de saúde, de todo o poder público e dos cientistas contra a ivermectina. Você viu que ele perguntou na ONU por que os outros países, os outros líderes não adotavam métodos preventivos. Né? Então é isso aí. Não é verdade. É uma conspiração global. Eu diria até que é interplanetária. Uma conspiração interplanetária, deve ser. Reptilianos, né? Reptiliana, exatamente. É verdade. Então, assim, como é que você vai discutir? Né? É difícil, né? É difícil. Quando sai do patamar da razoabilidade, né, da razão, aí não tem o que discutir. Você sabe que eu me lembro, vocês lembram daquela história do pombo jogando xadrez e tal, na época do PT, discutir com os petralhas? Usavam com o PT, e agora nós temos que usar a mesma coisa com esses bolsonaristas, porque é inacreditável. É inacreditável. Usar, e argumentos assim que eu andei lendo, né? Eu gosto de ler aquele Twitter lá do cara que acompanha a rede bolsonarista dentro do Telegram. Vocês não têm noção do que aparece ali dentro. Vocês não têm a mínima ideia. É uma coisa ridícula, é ridículo. Eu me sinto assim mal. Mas vamos lá, esse foi o assunto que foi colocado fora da pauta. Coloquei hoje, eu peço 1000 desculpas de a gente não ter discutido antes, mas eu achei importante a gente colocar a nossa opinião e também mostrar que a gente acompanha, né, essas coisas como um todo, tá certo?